amigo, ok? Nós vamos estar falando sobre resgatando valores na família. Amém? Coloque sobre os seus pés, vamos... Lá tem mais um ali, ó. Atenção, papais e mamães. Nesta sexta, é depois de amanhã, ó, dia 17, ensaio das crianças para o Dia das Mães. Traga seu filho, será às 19h30. Para mais informações, procurar a Camila ou a Yandara, ok? Vamos agora, com alegria, receber o pastor Israel. Vai estar trazendo a palavra do Senhor aos nossos corações. Queridos, nesse mesmo espírito, deixa Deus fazer a obra em você, amém? Deus está aqui, é o Senhor quem faz, é Ele quem realiza, amém? Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Pode se sentar. Que a graça e a paz esteja sobre você, amém? Meus irmãos, como você viu aí, estamos com uma agenda bem cheia, para a glória de Deus. Então, nos próximos sábados aí, você já tem um compromisso marcado aqui na igreja. Coloca aí na sua agenda e venha, participe. Mulheres, convide suas amigas. Jovens, convide seus amigos, porque eu creio que será um momento único e que irá transformar vidas. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abre por favor em Hebreus 11. Hebreus está no Novo Testamento. Você que não trouxe, você pode acompanhar aqui. Nós vamos ler o versículo 4, Hebreus 11, 4. Todos acharam? Amém? Vou ler ali que fica uma linguagem igual para todos. Diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Curve suas cabeças, vamos orar. Peça que o Senhor fale com você aí, amém? Senhor, nós te entregamos esse momento, onde nós estamos aqui, ó Pai, cultuando ao Senhor, entregando o nosso louvor, entregando a nossa oferta. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco e que o Senhor nos permita sair aqui deste local com a nossa mente, o nosso coração, os nossos desejos transformados. Nós estamos aqui para a Tua glória. Fale conosco, em nome de Jesus, amém? Meus irmãos, obrigado, querida. Estamos com uma nova série de mensagem. Hoje é a terceira mensagem dessa série. Nós estamos falando sobre fé, sobre algo que todos nós, independentes se nós somos cristãos, convertidos, batizados ou não, temos. Então você que de alguma forma não esteve aqui nos cultos anteriores, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, só procurar por Igreja Braço do Pai, que está lá as ministrações. Mas hoje eu quero falar sobre algo bem específico sobre a fé. E nesses dias nós temos visto por aí que as pessoas têm confundido muito o que é a fé e têm colocado irresponsabilidades no meio da fé. E a fé, meu irmão, ela é algo puro, verdadeira. A fé é algo que faz eu e você viver coisas grandiosas, imagináveis, e que por nós mesmos nós não iria alcançar. E por toda a Bíblia nós vemos a fé sendo exercida, e nós temos versículos na Bíblia que falam especificamente sobre a fé. E através da fé nós temos promessas como a salvação, como a transformação, como milagres. E isso tudo, sim, é pela fé.
Mas hoje eu quero, obrigado, Claudinha. Hoje eu quero trazer para vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. É sobre a gente entregar uma fé verdadeira, uma fé real, uma fé que agrada o coração de Deus. E essa fé tem faltado nos dias de hoje. As pessoas têm entregado aquilo que elas acham, aquilo que elas querem, e achando que de alguma forma o Senhor aprova ou agrada o coração de Deus. Como nós acabamos de ler, a Bíblia fala sobre uma história de Abel e Caim. Todos nós conhecemos, né? A história dos irmãos, que um acabou assassinando o outro por causa de ciúmes, por causa do pecado. E nessa história tem algo que nós devemos nos atentar, que fala sobre a entrega daqueles irmãos. E eu quero voltar um pouco com você lá no Antigo Testamento, onde narra, onde conta a história de Caim e Abel. E chega um certo dia, aqueles homens, aqueles jovens, eles plantavam, eles ali tinham seus plantios para se alimentarem, eles cuidavam de animais, ali vamos dizer assim que era o trabalho, era o serviço deles. E o Senhor pediu para aqueles homens uma oferta. E aqui é importante nós atentarmos que o Senhor pede uma oferta, mas não fala como. Ele não fala assim: olha, traz para mim um boi pretinho, ou uma vaca leiteira, ou traz para mim uma fruta assim. Não, ele pede uma oferta. E a história, ela mostra que os irmãos levaram essa oferta. E a verdade que nós conhecemos é que um deu o melhor e o outro deu o que achou que deveria dar. E acabou que o Senhor reprovou uma daquelas ofertas. E nós sabemos que um irmão acabou assassinando o outro, Caim acabou matando Abel. Mas a história de Abel, ela se prolongou até os dias de hoje. E nós conhecemos Abel como um homem que sacrificou algo que agradou o coração de Deus, um homem de fé. Mas o que eu quero te trazer a você, a pensar, a você, a lembrar e buscar aquilo que nós estamos vivendo mediante a fé, é que muitos de nós estamos deixando a fé de lado e esquecendo que a fé é o que nos capacita para viver. Meu irmão, eu e você, sem a fé nós não somos nada. Nós somos apenas matéria, o pó, ossos, órgãos, músculos, que está aqui apenas por estar. Mas a fé nos dá um destino. A fé, ela nos aponta a algo. E a fé é algo que, quando a gente entende, quando a gente vive, quando a gente busca, faz que as nossas vidas sejam melhores. A verdade é que se a gente não acreditar nas coisas que Deus tem para nós, nós nunca seremos felizes. Se a gente não acreditar num amanhã melhor, se a gente não acreditar que o Senhor tem algo novo para nós, a gente vai sofrer nossa vida toda. E infelizmente tem pessoas vivendo assim porque tem, de alguma forma, está sendo confusa para elas o que é a fé. E como nós sabemos, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Nós não vemos, mas nós acreditamos. Nós não sabemos quando o nosso Senhor Jesus irá voltar, mas Ele irá voltar. Nós sabemos que Ele vai vir, e nós temos fé, nós esperamos, acreditamos, e a esperança, ela irá voltar. E muitas pessoas têm deixado a fé de lado. A fé não é simplesmente você acreditar, mas é você colocar verdade naquilo que você acredita. As pessoas estão achando que fé é a gente apenas esperar algo, e não, é eu esperar com verdade que aquilo aconteça. E como eu falei aqui no início, tem muitas pessoas trocando a fé pela dúvida da irresponsabilidade. Meu irmão, eu conheço uma pessoa que queria muito comprar um carro, e essa pessoa tinha 18 anos, ela não trabalhava, 18 anos, qualquer banco passa. O que ela fez? Foi lá, comprou um carro e falou assim: ah não, o Senhor vai me ajudar a pagar. Meu irmão, Deus é Deus.
Deus é Deus, eu não estou diminuindo o poder de Deus, e Ele pode ajudar, mas isso não é fé, isso é irresponsabilidade. Sabe por quê? Aquele jovem não tinha nenhuma fonte de renda, aquele jovem não tinha uma profissão, aquele jovem não sabia nem como ia pagar uma prestação de R$1.500, o salário na época era 900 e pouco. Então, aquele jovem, no final das contas, ficou todo endividado. O banco tomou o bem e ele começou a colocar a culpa da responsabilidade dele em Deus. E as pessoas têm feito isso. As pessoas têm tido uma vida muito ruim, com hábitos ruins. E quando as pessoas chegam na velhice, adoecem. E a culpa é de quem? De Deus, porque Deus não me curou, Deus não cuidou de mim. E eu quero te alertar para isso nesses dias. A fé é um fundamento que eu e você precisamos entender para vivê-la. Se a gente não entender, nós vamos estar vivendo apenas um padrão que nós aprendemos e achamos que é certo. E em toda a Bíblia, nós temos relatos verídicos de situações onde a fé foi o principal fundamento da vida de homens e mulheres. E eu quero trazer aqui para vocês e lembrar vocês da história de Josué, lá em Jericó. Aquele homem que estava pronto para uma guerra, os soldados dele com espada, com estilingue, com escudo, doido para dar umas espadadas, e vem uma ordem de Deus. E falou com ele: filho, dá 7 voltas, caminha, canta. E você imagina, meu irmão, você pronto para uma guerra, com a sua espada em punho, e o Senhor fala com você assim: não, você não vai dar espadada, você vai andar. E aquele homem obedece, creio eu que com alguma resistência. E eu fico imaginando os homens daquele homem, os homens de Josué, falando assim: esse cara ficou doido, a gente é um exército poderoso, vamos para cima desse povo, vamos derrubar essas muralhas, e ele quer andar para cansar a gente. Só que aqueles homens foram, andaram, e ao final da 7ª volta, as muralhas caíram. Isso é fé, é a gente acreditar numa palavra que o Senhor disse. E se for preciso você deixar a sua espada no chão para andar, você vai fazer, porque não é sobre o que eu e você fazemos, mas sobre sim aquilo que Deus está derramando sobre nossas vidas. E nesses dias tem pessoas querendo fazer com as próprias mãos aquilo que é da parte de Deus. Eu não sou um homem que acredita naquela historinha: eu faço a minha parte e Deus faz a dele. Não, porque Deus já fez por mim e por você tudo o que Ele precisava. Quem tem falhado nessa história somos nós. Nós não merecemos a nossa saúde, nós não merecemos a nossa família, nós não merecemos a nossa casa, mas mediante a graça e a misericórdia do Senhor nós estamos aqui. E se não fosse isso, meus irmãos, nós estávamos enrolados, nós estávamos cada dia mais lançados na perdição, lançados às nossas próprias vontades. Então nós precisamos viver a fé da maneira correta. Ontem nós estávamos na célula e tiveram alguns relatos lá sobre a fé aplicada, e um amigo querido falou sobre uma experiência que ele teve com Deus mediante a casa dele. E ele estava contando que ele tinha que entregar o apartamento onde ele estava morando, e ele falou com a esposa dele: sim, fulana, nós precisamos comprar uma casa, seja da forma que for. Só que aquele menino não tinha R$1.000, ele falou, não tinha R$1 no bolso. E as coisas foram acontecendo, foi aquilo, foi acontecendo. Ele estava no processo de batismo, ele estava caminhando, ele, a esposa dele, a filhinha dele, e ele conseguiu algumas coisas, foi ali, foi aqui, e por fim, hoje ele mora na casa própria. Mas o que eu quero te mostrar, meu irmão, que não é sobre a responsabilidade, não é sobre o erro da gente querer coisas e esperar que isso vem de Deus, não. Se você sonha por algo, seja físico, espiritual, material, emocional, seja familiar, tenha fé, mas que a sua fé seja aplicada da maneira correta. Tem pessoas querendo buscar bens materiais para mostrar que tem bens materiais. Isso não é fé.
Isso é ostentação. Tem pessoas querendo ter um salário muito bom, porque ela quer ser rica, quer andar de carro muito bom, e não há nada de errado nisso, mas não é isso que Deus quer de você. Deus quer que a sua fé seja aplicada de uma forma tão grande, que através de nossas vidas pessoas sejam curadas, e acima de tudo, que a nossa fé entregue ao Senhor seja algo que agrade as narinas do nosso Criador. E meu irmão, se coloque no lugar de Caim e Abel. Pega a sua rotina que você vive, pensa aí no seu trabalho, no seu estudo, na sua família. Se hoje Deus te pedisse a mesma coisa que pediu para aqueles dois irmãos, o que é que você estaria entregando? Uma oferta apenas por manter um padrão que te foi ensinado? Ou você estaria entregando tudo? E eu me fiz essa pergunta, meu irmão, e a resposta é muito clara. Eu ia entregar aquilo que foi me ensinado. Sabe por quê? A minha rotina, o meu cotidiano, de alguma forma, tem fechado os meus olhos para a pureza daquilo que eu tenho entregado ao Senhor. E aqui não estou falando sobre pecado, não estou falando sobre erros, não. Eu estou falando sobre a nossa vida com Deus. Sabe, a fé que nós temos exercido em Deus é para oferecer o melhor para Ele. A nossa fé que o Senhor nos ensinou é para que a nossa vida seja lançada aos pés dEle de uma forma tão grande, que a gente não ter medo de entregar os nossos desejos e vontade ao Senhor. E hoje o que nós mais vemos, e eu luto com isso todos os dias, que é sobre o medo de me entregar totalmente ao Senhor. Sabe por quê? Eu não sei o que vai acontecer, e talvez o processo vai ser doído, doloroso. Só que como nós começamos o culto falando aqui, o Andrew falou, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e nós sabemos disso, queremos viver disso, mas quando é para nós vivermos, o que a gente faz? Corre. Sabe por quê? Eu e você não temos exercido a nossa fé. Nós falamos constantemente aqui, nesse púlpito, sobre a igreja brasileira, e grande parte da nossa nação hoje é considerada cristã. Mas meus irmãos, de verdade, com o atual cenário que nós vivemos, vocês acham que a nossa fé é exercida de modo universal? Eu acho que não. Sabe por quê? Eu e você, nós estamos colocando as nossas responsabilidades nas costas de outras pessoas. Nós estamos esperando os políticos, professores, profissionais da indústria, coisas que nós devemos fazer. E eu creio que todos nós seremos salvos, amém? Só que a salvação ela passa por um processo, e o processo é se entregar totalmente ao Senhor. Mas não existe entrega sem fé. Não existe entrega total sem uma fé inabalável. O pastor Washington, ele brinca e fala que se o nosso país fosse um país perseguido pela grande massa, por a gente ser cristão, a gente não tinha 10% de pessoas cristãs. Sabe por quê, meu irmão? Virou moda eu ir na igreja, virou moda eu ouvir um louvor, nada contra, escute mesmo, eu escuto uns meios diferentes, uns rock, mas escuta. Mas o problema é que nós estamos fazendo isso, achando que é o correto. E a Bíblia, ela nos ensina como nós devemos fazer. E que o Senhor quer de mim e de você nesses dias é uma fé que oferece o meu e o seu melhor. Ontem na célula eu contei sobre a história de quando eu era casado. Eu fiquei alguns dias na casa da minha sogra, porque onde eu moro não estava pronto.
Eu não me lembro quantos dias direitos, eu fiquei 40 ou 50. E faltava apenas a CEMIG ir lá ligar a luz. E a gente já tinha entrado no site, ligado. E vocês conhecem a CEMIG como é. E minha sogra, Tiana, falava assim: vai Israel, movimento. Eu, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Já fiz de tudo. E numa sexta-feira ou no sábado, não me lembro ao certo, mas eu acho que foi no sábado, ela pegou eu e minha esposa, a pastora Natália, e falou assim: vamos lá, vamos aonde? Vamos lá na casa. E aquela mulher chegou ungindo naquele lugar, orando, e chamou eu e ela. E eu falei: ixi, pelo menos fogo vai pegar, né? E ela falou assim com a gente: hoje vocês vão dormir aqui. Meu irmão, eu falei assim com ela: tá bom, mas dentro de mim eu falei assim que agora ela está mandando até no pessoal da CEMIG. Meu irmão, foi o primeiro dia que eu dormi na minha casa com luz, tomando banho quente. Eu não estou falando isso daqui para mim simplesmente mostrar o poder que nós temos, mas eu estou falando que a nossa fé, da maneira correta, ela movimenta o que está trancado, parado. Então nós precisamos dar o nosso melhor. Não é sobre simplesmente, meu irmão, a gente acreditar em algo, não. Coloque a sua verdade nisso. Se você acha que a sua casa e deseja que as pessoas da sua família sejam salvas, coloque a verdade de Jesus nisso. Se você quer ser um profissional melhor, batalhe por isso. Tenha fé e coloque a verdade de Cristo nisso. É isso que nós precisamos nesses dias. De homens e mulheres encorajados pela fé verdadeira, de homens e mulheres que não têm medo de pisar em locais onde a violência está exposta, porque a fé vai te levar e vai te trazer em paz. Nós precisamos de homens e mulheres corajosos, com a fé de Cristo. A fé nos guia, a fé nos dá combustão. E é isso que nós precisamos nesses dias. Eu tenho certeza, meu irmão, que se eu for dar o microfone na mão de cada um aqui, você vai contar uma história de uma fé, de algo que aconteceu com você que você nem entendeu. Eu tenho várias. O meu casamento é um que não tem explicação até hoje. A minha filha não tem explicação se não for a fé. Sabe, mas às vezes nós estamos pegando o que o Senhor nos ensinou, colocando nosso bolso de trás e esquecendo, porque de alguma forma nós estamos dando importância para o que não precisa. Sabe, hoje eu estava estudando, escutei um podcast, antes de eu ir lá para a obra da igreja, e tinha um rapaz falando sobre o Evangelho, e ele estava falando que ele faz o devocional dele só meia-noite, porque ele sai de casa muito cedo, chega quebrado, e toma um banho, e faz isso, faz aquilo, e quando dá meia-noite ele para e vai fazer. E aquele homem estava contando algumas coisas que Deus tinha falado com ele. E a vida daquele homem, por um simples ato de escutar o Senhor, foi transformada. E uma noite ele estava fazendo o devocional dele, e ele se pegou dormindo em cima da Bíblia. Quem nunca, né, meu irmão? Quem nunca? E ele falou assim: tem alguma coisa errada. E ele orou ao Senhor, e a resposta dele foi o seguinte: me coloque em primeiro na sua vida, que mesmo se você estiver cansado, eu irei te sustentar. E aquele homem, ele mudou um pouco. Ele começou a acordar 20 minutinhos mais cedo e começou. E aquele homem, ele relatou que naquela noite todas as áreas da vida dele foi transformada. Aquele homem, ele não podia ter filho, hoje ele tem 5. Era o desejo dele. Aquele homem não conseguia um emprego, hoje ele é diretor de uma nacional. Mas sabe por quê? Ele deu ouvido. Isso é a fé. Sabe, meu irmão, e tem algo que nós temos vivido nesses dias. A gente tem esperado que o Senhor chegue até nós, bate nossos ombros e fala: Senhor Israel, para com isso, que não sei o que não. Mas Ele está falando com você todos os dias. E aí você tem fechado nossos ouvidos para a voz do Senhor.
Você quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Você quer ser transformado? Vai estudar a Bíblia. Nós temos promessas de Deus em nossas vidas, mas muitos de nós não estamos tendo fé que nós podemos chegar. E eu quero orar com você nessa noite. Eu quero te convidar a você permitir que o Senhor abra os seus olhos para que você entregue o melhor para Ele. Eu e você, meu irmão, nós estamos nos comparando muito com outras pessoas. Estamos esquecendo de olhar para dentro de nós. Nós olhamos para o fulaninho e falamos assim: nossa, esse cara está de boné na igreja. Nossa, esse cara está com de chinelo na igreja. Nossa, não é possível que essa pessoa está fazendo isso. Só que nossa vida está pior, porque nós somos craques, excelentes em olhar para o outro, mas não olhamos para nós, porque muitas das vezes nós nos achamos capazes, nós nos achamos merecedores do que nós temos, e nós não somos. A Bíblia, ela relata isso, e a Bíblia, ela fala que o sol nasce para todos. Só que essa mesma Bíblia fala que se nós tivermos a fé do tamanho da grão de uma mostarda, nós podemos mover montanhas. Eu nunca vi ninguém movendo montanha, você já viu? Já viu, Marcos? Depois você me conta. Mas, meus irmãos, isso pode acontecer com você. Vamos mais profundo. Imagina você orando por uma pessoa, essa pessoa deixando ali a vida física morta e renascendo. Imagine você colocando sobre a mão sobre uma pessoa, e aquela pessoa que estava adoecida, tendo saúde. Imagine você entrando no hospital, e o lugar que você entrar, as pessoas sendo curadas, porque a verdadeira fé que você carrega é algo tão grande, que ao simples fato de você andar, a presença do Senhor inunda todos à sua volta. Isso é fé, meu irmão. É isso que nós precisamos nesses dias. A fé verdadeira, a fé excelente, a fé que entrega o melhor para o Senhor. Nós estamos buscando por cidades construídas por homens, quando a nossa cidade verdadeira o Senhor já construiu. Ele vai vir buscar a nova Jerusalém, a sua noiva, o corpo de Cristo, e nós somos esse corpo. E esse corpo, meus irmãos, perdão, a Natália mandou uma mensagem. Esse corpo, meus irmãos, tem um poder tão grande, mas tão grande, que nós vivemos numa sociedade caída, porque a gente não aplica a nossa fé. É hora de eu e você, como homens e mulheres de Deus, que entregam o melhor, que oferece o melhor para o Senhor, que vive a fé verdadeira, se posicionar. Fique sobre os seus pés, vamos orar. Meus queridos, eu sei que nesses dias nós temos preparado coisas, nós temos imaginado coisas, nós temos feito os planos para nossas vidas, famílias, e não há nada de errado nisso. Só que nessa noite eu quero te convidar a você abrir o seu coração e permitir que o Senhor te mostre os planos dele. Seja qual for o seu plano, não sei se você lá em janeiro, na virada do ano, dezembro a janeiro, você fez uma listinha daquilo que você queria, daquilo que você almejava. Isso é muito válido, se organize mesmo. Mas eu quero te convidar, você abrir o seu coração, deixar o seu entendimento de lado, aquilo que você acha que tem que ser feito, e permitir que o Espírito Santo te toque e te mostre quais são os planos do Senhor. Não é sobre os seus pecados, sobre os meus pecados aqui que nós temos feito, não, mas é sobre o que o Senhor quer fazer na minha vida e na sua vida. E se você estiver disposto a viver isso, Ele vai te mostrar como tem que ser feito. O processo, ele precisa ser feito, meu irmão.
Eu vivo um processo todos os dias, como todos nós. Mas a diferença de a gente viver um processo qualquer para o processo de Deus é que o processo de Deus tem um propósito. E aquilo que nós vivemos de forma humana não nos irá levar a lugar algum. Mas o processo de Deus, sim, existe um propósito. Eu não sei aonde você tem parado esses dias. Eu não sei quais são as dificuldades que não têm permitido você exercer a sua fé. Mas nessa noite o Senhor quer te tocar, quer te ensinar e te ajudar a você exercer a sua fé. Nós temos aqui na igreja inúmeras histórias de pessoas que exerceram a sua fé. E pessoas foram curadas, transformadas. E é isso que o Senhor quer de nós nessa noite. Sabe, se hoje você se entende que está no nível muito bom no Senhor, você pode ir além. Caminhe, ande. Se você de alguma forma entende que você está uns passos atrás, o Senhor está te chamando para mais perto. O Senhor quer algo com você, o Senhor tem algo único com você. É noite da gente ativar a nossa fé. E como foi na história de Caim e Abel, eu oro para o Senhor, que Ele me dê um coração, que eu possa entregar o melhor. E se o melhor for me faltar, eu vou entregar, porque eu sei que Ele é o meu Senhor e vai cuidar de mim. Se for para me entregar o único pão que eu tenho, o meu pedido para o Senhor é que Ele me dê coragem, que pela fé o Senhor irá cuidar de mim. Eu acordo todos os dias, meus irmãos, pedindo que o Senhor toque em meu coração para me ser um homem melhor. Mas sabe como que eu me torno esse homem melhor? Através dos meus amigos, dos meus pastores, da minha esposa, da minha filha. Porque o processo ele está aqui para ser vivido. E a fé está aqui para ser exercida. Abra o seu coração, abra a sua mente, eu vou te dar alguns minutinhos para você orar, para você falar com o Senhor. E depois todos nós, juntos, vamos orar. Possamos encontrar no Senhor, do que nós precisamos para exercer a nossa fé, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Ah, Jesus, nós somos sua. Muito obrigado, Jesus. Senhor, nessa noite, ó Pai, eu te entrego o coração, a mente, a vida de cada homem e cada mulher que está aqui, Senhor. Jesus, o Senhor sonda os nossos corações e nos conhece no mais íntimo de nossas almas, no mais profundo. Ah, Jesus, o que seria de nós, ó Pai, se não fosse a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor? O que seria de nós, ó Pai, se não fosse o Teu infinito amor? Nós reconhecemos, Senhor, que nós somos falhos, pecadores,
Nós reconhecemos, ó Pai, que o medo, a dúvida tem nos impedido de entregar uma fé que agrada ao Senhor, ó Pai. E nessa noite, ó Pai, como a igreja do Senhor, como o corpo de Cristo, eu peço que o Senhor ative a nossa fé, Jesus. Que o Senhor nos dê coragem. Que o Senhor, ó Pai, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, e que nós possamos, ó Pai, dar ouvidos à voz do Senhor, ó Pai. Que como foi com Davi, ó Pai, quando viu aquele gigante, olhou para aquele gigante e falou que ele já era derrotado, no nome do Senhor dos Exércitos, nesse momento, em nome de Jesus, nós declaramos derrotado todos os planos de Satanás contra a vida dessas pessoas que estão aqui, Jesus. Pai, que aquelas pessoas que estão enfraquecidas em sua fé, que o Senhor venha tocá-las, elas agora, Pai, e possa revestir essas pessoas da armadura do Senhor, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo aquilo que vem do Senhor, ó Pai. Nos encha do Teu Espírito, Senhor, que nós possamos viver a fé que o Senhor deseja. Eis-nos aqui, Jesus. Nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Que nessa noite nós possamos sair aqui desse local, dessa celebração, avivados no Senhor, cheio de esperança, cheio de coragem. Que o Senhor, ó Pai, faça nossa mente ser uma mente saudável. Que as nossas emoções sejam emoções saudáveis. Que os nossos planos venham a estar firmados no Senhor, Jesus. Nos ensine a entregar o melhor para Ti. Não nos permita entregar aquilo que tem nos restado, mas nos faça viver uma vida de total agrado ao Senhor. Nós oramos ao Senhor, Jesus, e pedimos que nessa noite o Senhor traga algo novo para nós, em nome de Jesus, amém? Que nós possamos viver isso em Deus. Todos os cultos de quarta, nós temos orado pelas famílias também. Eu quero orar pela minha família, pela sua família. Meu irmão, eu não sei se você tem percebido, mas cada dia que passa, André, abaixa o fundo um pouquinho, por favor. Cada dia que passa, a família no Brasil era um pouco mais atacada. E meu irmão, isso não é algo normal, isso não é algo comum. E a gente só vai viver uma família que agrada ao Senhor, exercendo a nossa fé. Dia 26, o Marcos falou que nós temos culto da família. E a gente tem escutado muitos testemunhos, casamentos sendo restaurados, relacionamento de pais e filhos sendo restaurados. Isso que é a função da igreja. E nessa noite eu quero te convidar a você estar orando pela sua família. Logo após, o Bruno vai dar só um aviso aqui para a gente poder ir embora. Amém? Ore pela sua família nessa noite, nesse momento. Se você estiver perto dele aí, dá um abraço nele. Você sabe as pessoas que você tem ao seu lado, você sabe as dificuldades que você tem vivido. Não coloque isso na mão de Deus. Amém? Senhor, nós agradecemos, ó Pai, pelas famílias aqui nessa casa, famílias representadas, as famílias que são membros aqui, ó Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que é um grande plano de Satanás contra a vida da família que o Senhor instituiu, ó Pai. Desde o início da criação, Satanás tentou separar aquilo que o Senhor ordenou. E nessa noite, ó Pai, eu peço que o Senhor venha fortificar a sua família. Que o Senhor, ó Pai, venha colocar em cada homem, ó Pai, um sentimento verdadeiro do que é a masculinidade. Que o Senhor venha nos ensinar o nosso dever, e que o Senhor nos dê coragem para executá-lo. Que o Senhor coloque sobre cada mulher, ó Pai, a coragem que vem do Senhor. A mulher que cuida do lar, que cuida da casa, mas a mulher que faz prosperar. A mulher, ó Pai, que é auxiliadora do marido.
Não permita que em nosso meio, ó Pai, tenha inversão de valores. Não permita, ó Pai, que a gente perca os nossos filhos para o mundo. Nos ensine a criar os nossos filhos. Nos ensine a ter um relacionamento saudável com os nossos pais, sogros, sogra, com nossos tios, primos, seja o que for. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, e declaramos sobre a nação brasileira, que as famílias dessa nação são as famílias do Senhor, o corpo de Cristo, e pedimos, ó Pai, que o Senhor nos instrua, pedimos que o Senhor, ó Pai, nos dê a direção correta, e nós, ó Pai, pedimos que o Senhor nos faça avançar. Nessa noite também nós oramos, ó Pai, para aquelas famílias que estão iniciando, que o Senhor ensine elas, que o Senhor, ó Pai, dê o direcionamento àqueles que estão prestes a casar, que o Senhor prepare tudo, aqueles, ó Pai, que estão com filhos novos, que o Senhor Jesus ensine, aqueles que têm desejo de ter filhos, ó Pai, que o Senhor faça mulheres gerarem aqui nessa noite. Nós cremos e acreditamos que nós veremos o milagre do Senhor sobre cada família aqui, e nós iremos contar para a sua glória, Jesus, que o Senhor traga um relacionamento saudável sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, amém e amém. Pode se sentar, Bruno, 2 minutinhos, pode ligar a luz, por favor. Aleluia. Pai Senhor Jesus, igreja, boa noite. Gente, aviso rápido, 2 minutos. A igreja vai ter um novo projeto. A gente vai estar iniciando a aula de violão. Eu vou estar dando aula de violão. E assim, pessoas procuraram, querem ver filhos aprendendo também. Eu quero dizer, irmão, invista na sua vida. Irmão, irmã, que tem vontade de aprender. Esse instrumento aqui, ó, tá aqui pra gente adorar o Senhor, tá aqui pra gente exercer com alegria.